Tá bom. Então, uma boa noite para todos. A reflexão da noite está toda ela, digamos que colada na Wikipédia, que foi onde eu fui buscar informação. Eu ainda pedi ajuda aos companheiros do Algarve, uma vez que João de Deus nasceu no Algarve, e eu pedi realmente ajuda, mas eles também não tinham grande informação. Disseram-me que eu a buscasse na internet. E foi onde eu fui buscar os textos e a informação que eu trago para a noite. João de Deus. João de Deus, de seu nome João de Deus Ramos Nogueira. Nasceu a 8 de março de 1830 e veio a desencarnar em 11 de janeiro de 1896 com 66 anos. João de Deus nasceu, portanto, no Algarve. Era o quarto filho de 14. Era uma prole grande. Os pais eram pessoas preocupadas com a educação, com a instrução dos seus filhos, mas não tinham fundo de maneio, não havia dinheiro. E então, como é que naquela altura se fazia? Levavam-se os filhos até o prior e pedia-se que ele ensinasse as primeiras letras às crianças e que o fosse ensinando. E assim foi. João de Deus, tal e qual como os seus irmãos, foi ensinado pelo prior lá da terra, foi aprendendo as letras, aprendeu latim e seguiu para o seminário. João de Deus não tinha nenhuma vontade de ser sacerdote, mas era a única forma que ele tinha de poder aprender, de poder descobrir um mundo. Ele era tão sequioso do saber, e ali Algarve, aquilo era confinado quase no fim do mundo para ele, longe das novidades, longe de tudo. E ele segue para o seminário, faz o seminário menor e segue para Coimbra. Dá entrada no seminário em Coimbra, mas ele mesmo, de padre, é que ele não queria ser. Aliás, ele andava sempre em conflito com os padres, porque eles diziam que, então, nem um fato domingueiro ao domingo, quer dizer, ele era uma pessoa simples e não era de preconceitos, nem era preocupado sequer com a parte dele exterior. Entretanto, vem a falecer o irmão dele, mais velho, que tinha acabado de se ordenar sacerdote. Isto vem dar um nó psicológico a João de Deus e ele decide inscrever-se, portanto, matriculou-se, fez os exames, conseguiu entrar na Universidade de Coimbra no curso de Direito e abandonou então o seminário. Vai ser uma fase de João de Deus um bocadinho complicada, porque ele não é muito dado a regras e, portanto, ele não vai ser muito dado a estudar também. Com aquelas regras vai faltar muitas vezes às aulas, porque ele vai para as tertúlias. Ele era um bom falante, ele gostava de tocar a sua guitarra portuguesa, compunha música, fazia textos, começou, portanto, a dedicar-se à poesia. E João de Deus vai demorar 10 anos a concluir o seu curso. É certo que neste período ele vai dedicar algum tempo a uma irmã sua, que ele regressa ao Algarve para tratar de uma irmã que estava bastante doente, precisava de cuidados especiais. E aí ele vai conhecer uma moça que vem a falecer, a quem ele vai escrever o seu primeiro poema, A Pomba. E é a partir daí que ele começa a descobrir os seus dotes para a poesia e depois, mais tarde, para a escrita. Ele vai passar a escrever e os seus temas preferidos são o amor e a mulher. E ele lá vai vivendo, gostava imenso, não sei se há aqui estudantes que também gostaram muito de se refugiar no Penedo da Saudade, pois ele já gostava de ir para o Penedo da Saudade, tocar, cantar, conviver. Era bem mais animado. Nós hoje queixamos dos nossos filhos e já naquela altura era bem mais animado. E ele vai então concluir o seu curso
vai ficar por Coimbra, mas desenganem-se, porque ele não vai gostar de Direito, ele não vai gostar do curso, pouco vai exercer a advocacia, não, aquilo não é para ele. E então ele vai escrever para jornais, vai continuar com os seus escritos, com as suas poesias, até porque ele não precisava de muito para viver. Bastava que lhe dessem a comida, que lhe dessem um cigarrito para fumar de vez em quando. Ele vivia com pouco, ele não precisava de muito para viver. Vai começar também nesta fase a fazer traduções de obras de francês para português. E a sua poesia vai ganhando nome, vai ganhando fama entre os seus companheiros. Claro que um e outro vão-lhe pedindo, escreve-me aí alguma coisa. E é assim que ele vai ganhando realmente os tostões. Não é o dinheiro que lhe interessa, porque a ele nunca lhe vai interessar o dinheiro durante a sua vida. O que lhe vai interessar mesmo é que ele tenha para comer, que tenha um cantito para poder dormir, que tenha realmente aqueles básicos que ele achava necessários. Entretanto, vai acontecer a dissidência coimbrã, que vai ser uma questão polémica em que vai Antero de Quental e Ramalho Ortigão vão se insurgir contra Castilho, porque acham que Feliciano Castilho está a proteger jovens que querem entrar para a escrita, para os seus textos. Ele vai apadrinhar textos que não sejam de tanta qualidade. E esta divergência vai subir de tom, até que João de Deus acha que nenhum dos dois respeitou os cabelos brancos de Feliciano e muito menos o facto do senhor ser cego desde os 6 anos. Aquilo que eles diziam e que escreviam era de tal maneira para ele insultuoso que ele, triste com os amigos, triste com a vida de Coimbra, se vai refugiar entre o Alentejo e o Algarve. Ele vai para lá viver, vai continuar a colaborar com os jornais, vai continuar a escrever, portanto, os seus poemas, agora numa fase em que ele vai passar a escrever textos satíricos, textos pesados, textos já não tão frescos, já não tão suaves, já não tão amorosos. É uma fase dele mais amarga. Ele vai ter uma vida quase que de indigente. E os seus companheiros que o tinham obrigado a acabar o curso, porque ele só acabou o curso porque os companheiros o obrigaram e quase que o enfiaram na sala de exames para ele passar. Vão portanto, candidatá-lo a deputado nas Cortes. Ele goza, o que é que eu lá vou fazer? Vou dormir de certo. Mas pronto, depois de uma eleição um pouco renhida, ele acaba por ir para as Cortes. E então, aí é que ele vai viver para Lisboa, trabalhar nas Cortes, vai conhecer uma senhora de quem vai ter uma filha. Entretanto, ele acaba por casar com essa senhora e acaba por ter mais 3 filhos. Ele casa e vai ganhar uma estabilidade na sua vida pessoal. E aqui vai haver uma mudança novamente na sua escrita. Ele vai passar a escrever temas religiosos. E eu trago aqui até os nomes. Ele passa a escrever Ana, mãe de Maria, a Virgem Maria, a mãe do levita de Efraim, e depois ele vai fazer traduções livres da obra Femme de la Bible, portanto, mulheres bíblicas da Bíblia, e nesta mesma linha ele vai escrever as obras Grinalda de Maria, Loas da Virgem e Provérbios de Salomão. Portanto, podemos ver que ele nesta fase de estabilidade emocional, ele vai mudar novamente o teor da sua escrita. Ele vai ser, portanto, o que nós poderíamos pensar que ia passar a ser um pai de família preocupado com a sustentação, o sustento dos seus filhos. Mas ele vai desistir da política. Aquilo não lhe diz absolutamente nada.
Ele não consegue estar num sítio nem a defender uma coisa em que há promessas que não se concretizam, há coisas que se dizem que acabam por não se fazer e aquilo não lhe diz nada, não é para ele. E então João de Deus prefere afastar-se da política. Nesta altura, consta-se que ele chegou a trabalhar para uma casa de alta costura no Chiado, em que ele costurava coisinhas para a roupa de senhora. Mas isto de regras, de ter que estar num sítio em que a ele não lhe dizia nada, não. Chegou a confeccionar roupinhas de senhora, coisinhas que ele fazia e que fazia bem. Deve ter aprendido com as irmãs, de certeza. Ele continuou a tradução dos livros franceses. Ele começou a compor sermões, prefácios dramaturgos, hinos sagrados para cerimónias religiosas e rimas para reboçados de confeitaria. Vamos ver que ele era muito diversificado na sua escrita. Ele deitava a mão a tudo, aonde fosse escrita, aonde fosse o seu trabalho, a sua parte da entrega dele. Aliás, ele nem nunca dá importância aos bens materiais, porque ele faz aquilo com tanta naturalidade, ele escreve com tanta naturalidade, que ele acha que aquilo não tem valor, não tem que ter um ordenado, não tem que ser pago por aquilo que faz, porque é algo muito natural nele. Ele colaborou num dicionário de prosódia, ou seja, um dicionário em que nos dá a parte fonética da palavra, como pronunciar as palavras corretamente. Nós estamos a ver aqui que já há no ar uma necessidade de preocupação com o português, com a necessidade do povo pronunciar, do povo ter o conhecimento. Nós estamos a atravessar uma fase em que as pessoas vão em grande massa para a grande Lisboa, para os grandes centros, à procura de trabalho nas fábricas. E há necessidade de saber aonde se vão colocar os filhos, para que eles não andem na rua perdidos. Mas também há necessidade de se acompanhar o resto do mundo, a nível da leitura das pessoas, poderem saber ler uma informação, poderem saber escrever um registro, poderem na fábrica haver, portanto, uma maior facilidade de comunicação escrita, não só oral. E era necessário que as pessoas começassem a ter mais consciência da escolaridade então necessária. Entretanto, ele, como viram, continua a não se preocupar muito com as questões monetárias. E são uma vez mais os amigos que começam a pesquisar todo o trabalho por ele escrito e que vêm a publicar sistematicamente a sua obra. Porque os amigos veem que lá em casa é preciso comer, é preciso sustentar a família. Mas ele acha que aquilo não lhe custou a cedo. Aquilo foi tão simples. E, portanto, vemos aqui realmente uma pessoa simples, humilde, sem vaidades, sem tirar partido do que é. Simplesmente vai mudando e vai vivendo e vai se adaptando, mas sempre com vontade das artes. Ele é um homem que gosta de artes. É um homem que, por exemplo, ele gostava muito de desenhar à pena. Pegava na pena, não sei se sabem, aquela do aparozinho, pingar e depois andar a desenhar. E ele, para viajar, por exemplo, de Coimbra até ao Algarve, ele ia a pé. E depois pernoitava na casa de alguém que lhe desse abrigo e que alguém que lhe desse de comer. Era assim que ele se deslocava. Mas ele nunca tinha dinheiro com ele. Então como é que ele pagava às pessoas? Com um desenho dele, uma pintura dele. E às vezes chegava ao quarto, lembrava-se do rosto daquela pessoa, desenhava. E era o que ele oferecia. Era o que ele dava como pagamento por ter estado ali a pernoitar ou por ter comido. Dava um poema. Dava dele. Era com esta simplicidade que ele vivia. Se ninguém lhe oferecesse onde dormir, onde pernoitar, ele num cantinho passava uma peça de fruta.
Mas como ele falava muito bem, era uma pessoa muito simpática, havia sempre alguém que o recebia, havia sempre alguém que cuidava realmente dele. E como eu disse, fervilhava realmente aqui a necessidade da educação, da escolaridade. Nós, quando eu falei de Castilho, também já não falei por acaso. E Castilho viveu aqui perto. O irmão era padre, porque eu percebi os que tinham assim alguns estudos, também já vinham realmente, iam se encaixando na igreja e depois iam fazendo a sua escolaridade. Castilho viveu aqui perto, viveu em Castanheira do Voga. O irmão foi lá padre e ele esteve a viver com o irmão aqui em Castanheira do Voga. Portanto, também é uma particularidade. E ele fez a primeira cartilha que há, foi feita, é uma cartilha de Castilho. Só que Castilho desencarna e não tem ninguém que defenda a sua cartilha, não tem ninguém que consiga explicar como é que aquilo vai funcionar nas escolas, e há pessoas que acham que ali é quase mais do mesmo, que não há grande diferença do método até então usado nas escolas, porque a Ana Cláudia referiu a semana passada que era um método, digamos assim, de revelação. O professor dava a sua aula e o aluno ficava sentadinho a ouvir e a dizer: sim senhora, compreendeste? Sim senhora. E era sempre assim, e de vez em quando lá fazia uma pergunta ao professor, quando lhe era autorizado, mas a pergunta não podia ser uma pergunta disparatada. Se o professor tinha acabado de dizer e o aluno dizia que não percebia, aquilo já... Portanto, era um método de leitura de soletração, ou seja, ia da letrinha para a palavra, e aquilo não despertava o interesse da escolaridade. E então é convidado João de Deus a fazer a cartilha maternal. João de Deus vai pegar na cartilha de Castilho para ver o que é que ali há que se possa aproveitar. Ele vai aproveitar aquela cartilha, aquilo que já havia, ele aproveita. O que é bom, aproveite-se. Não vamos agora dizer mal pelo mal, vamos aproveitar o que é bom. E, entretanto, ele vai também beber, digamos assim, de grandes pedagogos, como Rousseau, Freud, Pestalozzi, Montessori e outros mais. Ele vai realmente procurar os pedagogos da escola nova, a ver o que é que aqueles pedagogos da escola nova dizem. E os pedagogos da escola nova dizem-nos que devemos respeitar a criança, os tempos da criança. A criança não aprende a falar soletrando. A criança aprende a falar pela palavra e da palavra constrói a frase. E com o tempo é que a criança desce ao particular. E, portanto, é esse o método que ele vai pôr na sua cartilha maternal. Ele vai fazer numa primeira edição a cartilha com 743 vocábulos. Tudo vocábulos de uso comum, diário, do conhecimento da criança. Não há ali nada de abstrato. A criança aprende a observar a palavra, a vê-la num global, a ver os sons que há parecidos numas e noutras palavras, aprende a manipular a palavra. E é assim que ele vai fazer a sua cartilha. Portanto, o método de leitura de João de Deus respeita o ritmo de aprendizagem de cada criança. Aos 5 anos, as crianças estão ávidas de saber e é através da observação, da experiência, da exploração que a criança constrói o conhecimento. Ou seja, desaparece aquele método
de revelação para passarmos para o método científico. A criança observa o meio onde está. A criança observa o colega. A criança vai aprender nos jogos de interação, na brincadeira. E eu hoje, por acaso, ouvi o Dr. Quintino Aires a fazer o apelo a que as nossas crianças brinquem. Brincar como nós brincávamos antigamente. Porque é na brincadeira do faz de conta que eu tenho aqui uma boneca e eu agora vou dar de comer à boneca, eu vou fazer a higiene à boneca, eu agora vou pôr a boneca, e o outro diz a outra coisa, e cada um vai construindo o seu guião. Não é aquele jogo que agora jogas tu e agora tem que andar para trás, agora tem que andar para a frente e agora é outra. A competição. É o jogo da descoberta, a brincadeira. E é nessa brincadeira, nessa interação, nessa observação que a criança vai crescer, a criança vai realmente desenvolver-se. João de Deus vai também trazer uma, digamos, novidade para a escola, que é valorizar a nossa literatura, do senso comum, do nosso folclore, digamos assim, as nossas rimas, as nossas lengas-lengas, as nossas lendas, as nossas historiazinhas, os nossos contos de encantar. Tudo isso vai ajudar a desenvolver intelectualmente a criança. Pois se a criança diz João, diz pão, diz mão, diz melão, ela vai descobrir que há ali uma sonorização idêntica. Vai aprender o gosto de brincar com a palavra. Vai despertar para visualizar, para descobrir a letra, para descobrir o gosto da leitura. Entretanto, o nosso país, quer dizer, eu não sei se ele algum dia deixou de ser um país pobre, mas não tinha dinheiro. João de Deus fez a cartilha maternal. João de Deus comprometeu-se a formar professores. João de Deus ia, ele era tipo inspetor, ele ia a todas as escolas ver como é que as escolas estavam a funcionar, se os professores percebiam, porque ele fez a cartilha maternal, mas também fez o livro, onde o professor ia ver como se ministrava aquela aula. O que é que eu vou explorar nesta aula? Que temas é que eu vou trabalhar com esta aula? Como é que eu vou interligar esta aula? Com que jogo, com que brincadeira? E, portanto, ele ia a cada escola ver. Mas não havia escola, não havia dinheiro para se construir escolas. E então surgiu a ideia das escolas móveis. E então os professores iam de terra em terra, estavam há algum tempo, e então iam ministrando, não só às crianças, como até às mães que estavam interessadas em aprender, para serem depois elas também as professoras daquela zona, daquela localidade. E foi assim que foram crescendo as escolas em Portugal. As escolas móveis tinham como objetivo a valorização da cultura popular, o combate ao analfabetismo, atividades lúdicas, sensoriais, estéticas e de interação social. Este eram os objetivos da escola móvel. Era realmente promover em que as crianças interagissem umas com as outras. Dizia ele que muitas pessoas, muitas crianças juntas, mas sem interagirem, era um amontoado de gente. Não era socializar. E era preciso socializar. É esta a mentalidade de João de Deus. E isto é importante e nós vamos ver mais à frente aonde é que isto hoje é aplicado. Nós deixámos de ouvir falar de João de Deus. Mas João de Deus ainda hoje
se vai buscar muito da sua ideologia para muitas coisas que nós não imaginamos. Eu não imaginava. E, portanto, ele vai ser nomeado vitaliciamente Comissário-Geral do método de leitura da cartilha maternal com vencimento anual de 900 reis. Pronto, ele fez uma cartilha, ele já vê que realmente já aceita o seu primeiro ordenado, já vai aceitar realmente um ordenado. Ele vê que, pronto, fez algo que não foi de pesquisa, que não foi só dele, nato nele, foi algo de pesquisa. Então ele vai receber ordenado. A Associação de Jardins e Escolas João de Deus é hoje uma instituição, portanto uma IPSS, portanto dedicada à educação e à cultura. No seu âmbito funciona o Museu João de Deus e a Escola Superior de Educação João de Deus e os múltiplos jardins de escola. Em 2002, a associação tinha ao seu serviço quase 1000 pessoas, entre educadores, professores, auxiliares de educação e outros colaboradores, cuja atividade se repartia pela Escola Superior de Educação João de Deus e por 34 jardins de escola distribuídos por todo o país. Desde a sua fundação até 2003, passaram pelas escolas da associação aproximadamente 164 mil crianças. E uma particularidade é que normalmente são crianças até com cariz mais necessitado. Nós aqui não usamos muito não falamos muito em João de Deus, mas o Brasil ama João de Deus, foi buscar João de Deus para, nós conforme aqui falamos de outros, eles falam de João de Deus como base da educação no Brasil, mas também os nossos PALOP. Ainda hoje os PALOP usam a cartilha maternal. Ela na altura era vendida, estava sempre a ser reimpressa, estava sempre a ser vendida, mas ainda hoje, 121 anos depois, ou mais, quase 130 anos depois, ela é usada nos PALOP, claro que com as devidas adaptações aos termos, às palavras que cada grupo usa. Não vamos agora usar ainda os termos antigos. E mesmo nós em Portugal, se formos ver os livrinhos do primeiro ano, está lá muito. A essência dos grupos de palavras idealizados por João de Deus. Não falamos dele, mas ele é aplicado diariamente. O conceito está lá. Nós é que não o vemos, nós é que não ouvimos falar. A nós passa-nos ao largo falar de pessoas, de termos o conhecimento realmente das coisas como elas são. Há coisas que eu também não sabia. Ele foi considerado o poeta do amor. E foi organizada em 1895 uma grande homenagem nacional ao poeta, alegadamente iniciada a iniciativa dos estudantes de Coimbra. Durante a homenagem, o rei Dom Carlos impôs-lhe a Grande Cruz da Ordem de Santiago da Espada e por todo o país foram realizadas iniciativas comemorativas. Posso-vos dizer que ele não saiu de casa. Estava doente, acamado. O rei foi à casa dele. O rei foi à casa dele. Nós hoje não vemos esta pessoa de vulto que tão bem nos fez, mas na altura foi daqueles que foi realmente reconhecido, digamos assim, em vida. Ele veio a falecer a 1 de dezembro de 1966 e o seu corpo foi trasladado, faleceu a 11 de janeiro de 1896 e a 1 de dezembro de 1966 o seu corpo foi trasladado para o Panteão Nacional. Ele foi dos primeiros a ser realmente homenageado dessa forma. Poderíamos dizer que hoje o tema é João de Deus em Portugal e no além, mas eu quase que acrescentaria João de Deus em Portugal, aquém além mar e também no além.
porque realmente ele, ainda hoje, é uma figura de referência, como eu digo, a portas além mar. Isto só para nós termos uma ideia de como era, o doutor pediu-me e eu trago, para nós termos uma ideia de como era o analfabetismo em Portugal, em 1875. Em Portugal temos 80% de analfabetos. Reparem em Espanha, 37%. Reparem em 1900, pouco melhorámos. Com tanto esforço, com as escolas móveis, com os jardins escola, e pouco melhoramos. Ainda temos 75%. França, 25%. Em 1925, nós só temos 64 de analfabetos. Muito. Reparem em França, 5%. Reparem que nós só vamos igualar os 5% em 2011. Em 2011. Nós somos um povo que temos tudo, mas que ainda não nos abrimos para a leitura, para o estudo, para o conhecimento. Queixamo-nos, mas ainda não nos abrimos. Apesar do grande pedagogo que tivemos, que nos facilitou a vida no aprendizado, nós ainda hoje não valorizamos. Porquê? Porque valorizamos o dinheiro rápido do primeiro emprego a fazer qualquer coisita. Quando é tão importante o conhecimento, o sabermos. Claro que vamos fazer o que for preciso, porque ele também o fazia. Ele costurou para senhoras, mas é preciso ter o conhecimento. E é isso que aqui fica nesta leitura, digamos assim. Entretanto, há uma coisa que nós não imaginamos, porque é certo que já foi depois. Isto foi em 2010, em 1910, peço desculpa. Quando vem, portanto, a República, eles veem que o povo ainda não está com vontade de ler, que o povo queixa-se, não tem acesso ao livro. E então são feitas as bibliotecas itinerantes. E que nós temos que aprender com os erros dos outros. E João de Deus viu que Castilho não deixou ninguém para continuar a sua obra. E então, ele vendo que o seu terceiro filho, João de Deus Ramos, tinha também, enfim, alguma apetência para a educação, ele envolveu, empolgou-o. E é por isso que chega até nós, porque o filho vai seguir-lhe os passos, vai estudar as estratégias de como chegar até nós a educação. E mais tarde vai ser uma neta dele que vai continuar. Há que não deixar morrer algo que é tão bom e que faz falta para a educação. E então, quando surgem as bibliotecas itinerantes, eu li muito das bibliotecas itinerantes. Claro que o Tantã eram livros tão interessantes. Claro que todos os livros de Enid Blyton eram maravilhosos. Eu não tinha dinheiro para os comprar todos. Depois eu lia 2, 3 livros por semana. Era na biblioteca itinerante que se ia buscar. E era tão bom. E era tão bom irmos à biblioteca, íamos requisitar, o senhor que lá estava era simpático, até nos dizia, olha, já chegou aquele livro que andas à procura. E nós ficávamos todas empolgadas. Era uma alegria tão grande. As bibliotecas itinerantes devem disponibilizar os seus serviços de igual modo a todos os membros da comunidade local, independentemente de idade, raça, estatuto social ou religião. E eu sou testemunha disto, porque eu vivia em África. E eu tanto entrava na biblioteca itinerante como entrava ao criado. Entrávamos todos. Todos tínhamos acesso ao livro. Os objetivos desta biblioteca visam
o desenvolvimento pessoal e intelectual dos leitores, o combate à literacia, possibilitar o acesso à cultura local, regional e nacional e promover iguais possibilidades de aquisição e utilização de informação. Claro que não havia as internets, mas isto ainda vai mais além. Vai às telescolas, porque elas foram beber a essência da escola móvel. Havia o professor primário, que dava até à 4ª classe, e o ciclo preparatório. Os pais diziam que os filhos eram tão pequeninos para sair de casa e irem para a sede do conselho. Há que fazer as telescolas. Foram buscar a ideia aonde? Às escolas móveis, em que as aulas eram gravadas e depois passavam pela televisão, pelo canal 2, ou então algumas em que nessas terras nem sequer havia televisão e não chegava lá, eram gravadas por umas cassetezinhas e os professores davam as suas aulas. Também tinham os professores, portanto, literatura aonde ir buscar, como explorar aquela aula. E era assim, e foram crescendo os professores, porque havia professores que estavam preparados para ser professores até à 4ª classe e não tinham aquela preparação, não se achavam com uma formação, por exemplo, tão boa para lecionar, por exemplo, o francês, mas estudavam num esforço contínuo para chegar até ao aluno. Quantos universitários não passaram da 4ª classe pela telescola e só depois é que foram fazer o resto dos estudos? Conheço muitos, de povoações aqui bem perto, em que a telescola funcionou para que a criança não fosse retirada de sua casa tão pequena e para que tivesse acesso à escolaridade. Depois não refiro aqui uma outra coisa, porque eu não sei se em Portugal havia, mas em África havia, que era a radioescola. Foi um curso que foi formado para que algumas pessoas que tivessem já os seus estuditos, portanto, pudessem, que eram as professoras de posto, pudessem tirar o curso de professoras primárias. As aulas eram ministradas na rádio, as pessoas ouviam a aula e depois iam às escolas do magistério primário fazer os exames, juntamente com os alunos que havia do magistério. Chegava à altura dos exames, os exames eram iguais para toda a gente, eram exames nacionais, mas as aulas eram ministradas pela rádio. Não sei se sabiam, porque eu não sei se em Portugal isso existia. Na África havia essas aulas. Havia também o curso para adultos, que facilitou a que os militares de 3 em 3 meses fossem fazendo exames para poderem até tirar a carta, poderem fazer a 4ª classe. E muitos foram depois estudar e tirar os seus cursos. Tudo isto são ideias que vêm, claro que não são de João de Deus, mas que foram surgindo na sequência em que o seu filho, João de Deus Ramos, vai trazer. É interessante, eu nunca mais disse Nogueira, porque o padrinho de João de Deus achou que ele andava sempre tão mal vestido, era assim um indigente que nem era merecedor de ter o nome Nogueira. Ele disse: está bem, padrinho, a partir de hoje não o tenho, e não deu o nome aos filhos. Também tinha a sua têmpera. Tentei saber se ele tinha conhecido o espiritismo. Não sei, ninguém me soube dizer, porque ele traduzia livros do francês. Pode ter conhecido. Ele conheceu Pestalozzi, pode ter tido algum contacto, nada nos garante. O que eu posso dizer é que existem vários textos em que nos mostram a parte da espiritualidade dele. E, portanto, não nos interessa se tem o conhecimento de espiritismo, se não tem o conhecimento. Alguma coisa ele tinha, porque este poema
foi escrito foi dito, ele até foi dito, nem foi escrito, foi dito primeiro à mesa de um café, em que estava Antero de Cantal, portanto escritor, e Carlos Lima Meyer, que era um médico. Estavam os dois a falar sobre a dúvida que eles tinham da existência de Deus. E ele diz: só ter neste mundo incerto a dor e o pranto. Pensar que tudo acaba ao fim deste sofrer inútil, sem prémio, depois de esperar tanto, confundidos o bem, o mal e o dever, a vida sem sentido, o mundo sem encanto, e ao fim de tanta dor ter medo de morrer, porque não fica nada em derradeiro manto da alma vestida em cinza. Isso pode lá ser. Portanto, ele acredita nisto, mostra-nos que acredita que era impossível acabar tudo com a morte. Ele acredita que a vida continua. E isso mais podemos ver quando o rei foi à sua casa e foi aquela juventude à sua casa. Ele, com a sua humildade, recebe-os com esta poesia, com este poema. Que vindes cá fazer, ó mocidade? Despedir-vos de mim, quanto vos devo. Também levo de vós muita saudade, e em lá chegando à outra vida, escrevo. Estas honras, este culto, bem se podiam prestar a homens de maior vulto, mas a mim, poeta inculto, espontâneo e popular, é de veras singular. Ele já tinha escrito a cartilha maternal e ele continuava a sentir-se simples. Ele continuava a achar que aquilo que ele sabia era pouco para o muito que ele podia saber. Mas ele sabia que a vida continua, porque ele promete escrever. E vai escrever. Eu trago aqui estes dois poemas apenas para nós vermos João de Deus. São dois sonetos. João de Deus vai repescar muito da forma de escrita de Camões. E a forma que ele mais se identificava, a forma que ele mais gostava e que achava mais encantadora de escrever e com que mais se identificava, eram os sonetos. E é com dois sonetos que ele dá um mote às obras. É com o soneto que ele dá o mote do País da Luz a Fernando de Lacerda, em que ele vai ser este o nome daquelas 4 obras que Fernando de Lacerda editou, em que recebeu muitos irmãos, muitas entidades, e é também a dar o mote de Parnaso de Além-Túmulo que João de Deus escreve pela mão de Chico Xavier. E é interessante porque eu fui à Wikipédia ver o que é Parnaso. É um monte italiano. Pode ser um conjunto de poesias. Pode ser um grupo de poetas. Mas também pode ser Parnaso o significado de a poesia. E ele aqui, ele também diz... Tem aqui uma parte em que ele diz: dessa castália eterna da harmonia transborda a luz, a excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor. Portanto, ele dá o mote daquele livro Parnaso de Além-Túmulo, que é cheio de poesia de tantos escritores, mas que vêm plenos de luz e de amor até nós. Havia mais para falar, mas eu trago agora, mesmo passo para terminar, trago aqui este Jardim da Infância. É um livro, e é só para vermos os títulos. São todos eles dedicados à infância, à educação. E houve alguns que me sensibilizaram. Logo o primeiro, O Vagabundo.
O vagabundo é aquela criança que anda a pedir, sem ninguém a orientar, sem ninguém para alimentar. E depois eu transpus-me realmente quantas vezes nós temos crianças sem eira nem beira, a nível espiritual, a precisar de um incentivo, a precisar de um apoio, de uma orientação nossa, às vezes de um pequeno incentivo. Às vezes as crianças portam-se tão mal porque elas são frágeis, elas estão inseguras e precisam tanto de uma palavrinha nossa de orientação. São vagabundas espirituais que precisam do nosso amor. Gostei muito desta dos velhinhos, em que nos vai falar dos velhinhos, vai-nos falar dos velhinhos, e os velhinhos são também o seu ponto de apoio, porque precisam de um beijinho da criança e não há esse contacto. E ele explica isso aí, a necessidade que há de dar esse contacto da criança com o idoso, porque o idoso tem tanto para dar e precisa. E eu não sei, porque eu devo ter passado o diapositivo, devo tê-lo passado, pois não está aqui, já devo ter passado. E não posso deixar de referir que uma das coisas que eu me admirei muito quando fiz este trabalho e fiz esta pesquisa foi que há teses de mestrado na animação sociocultural com base no método João de Deus. O nosso idoso precisa de todos aqueles princípios que ele preconizou para as escolas. Precisa do jogo, precisa da lenga-lenga, precisa da anedota, precisa da adivinha, precisa do contacto social um com o outro, porque senão é um amontoado de gente e não é sociedade, não é vida social. Eu fiquei admirada porque na realidade nunca pensei que a dimensão João de Deus fosse tão longe. E é uma tese de mestrado atualíssima, que na realidade ele depois mostra também com estes poemas a ponte que ele faz da necessidade de educarmos e de orientarmos mesmo os nossos idosos. E uma coisa é certa, há muito idoso que depois de reformado e depois de estar em centros de dia, aprendeu a ler, aprendeu a escrever e sente alegria, porque conseguiu tudo isso. A educação vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. E então, no Templo da Educação, ele escreveu, está este poema que eu vou dizê-lo conforme puder, porque aqui é um bocado difícil de eu ver. Eu vou tentar dizer este poema. Distribui ao Mestre os dons divinos da luz do seu espírito sem jaça e exclama, enquanto a turba observa e passa: deixai vir a mim os pequeninos. É que na alma sincera dos meninos há uma luz de ternura, amor e graça, de que o Senhor da Paz quer que se faça ao sol da nova estrada dos destinos. Vós que tendes a fé que ama e consola, fazei do vosso lar a grande escola da justiça, de amor e de humildade. As conquistas morais são toda a glória que a alma busca na vida transitória pelos caminhos da imortalidade. Possamos nós hoje sair daqui com uma homenagem sincera a este vulto que continua a iluminar as pessoas na trajetória da educação social, da educação das nossas crianças, de construir um mundo melhor. Que possamos todos nós sair daqui contentes por conhecermos um vulto que eu também não conhecia verdadeiramente. Muito obrigada a todos. Página 13.
Página 13, A Vida é Bela. Disse que a vida não é bela, abra a janela do seu coração e vis ao longe quanta beleza, é natureza sublime perfeição. Não murmures tanto, vem chorar o pranto, há tanta gente que precisa de você. Como se vê, sofrem os meus, sofrem os teus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Como se vê, sofrem os meus, sofrem os teus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Foi que disse que a vida não é bela, abra a janela do seu coração e vis ao longe quanta beleza, é natureza sublime perfeição. Não murmures tanto, vem chorar o pranto, há tanta gente que precisa de você. Como se vê, sofrem os meus, sofrem os teus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Como se vê, sofrem os meus, sofrem os teus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Senhor Jesus, que nesta noite permitiste a nossa presença aqui. Quanto gratos estamos pela exposição da noite que nos trouxe mais enriquecimento. Agradecemos a todos os irmãos da vida maior que continuam a trabalhar por nós, como João de Deus e tantos outros. Ó Divino Mestre, quanta alegria de podermos partilhar estes momentos. Neste ambiente de paz, de alegria, rogamos as Tuas bênçãos para o restante da noite, os próximos dias, até conseguirmos voltar a este tempo de oração para podermos aqui beber a água da paz, a harmonia que tanto nos conduz e ficarmos enriquecidos com tudo quanto aprendemos. Continua, Senhor, junto a nós, assistindo-nos em todas as atividades da casa, olhando pelos companheiros que hoje não puderam estar presentes, colocando os nossos familiares em Teu colo. Abranja todos, Senhor. Fica hoje e sempre junto a nós, junto desses irmãos que tudo fazem para nos assistir e para que o nosso caminho seja mais suave, seja mais alegre e feliz. Obrigada, irmãos, por tudo quanto nos é dado.